Sou Graciane e o objetivo desse vídeo é falar sobre características da educação na antiguidade e também falar sobre a educação chinesa, egípcia e hebraica. Mas antes de começar a falar sobre esses assuntos, gostaria de informar que esse vídeo é baseado em 4 livros. O livro de Luziaga, A Educação Oriental, o livro de Mário Aligueira Manacorda, Histórias da Educação da Antiguidade aos Nossos Dias, o livro de Gadotti, O Pensamento Pedagógico Oriental, e o livro de Mário Aligueira Manacorda, A Educação na Alta Idade Média. Então vamos começar com a explicação de características da educação na antiguidade. É importante termos esse conhecimento para que tenhamos a oportunidade de relacionar e identificar fatores que influenciam a educação em nossos dias. Essas civilizações antigas têm como fundamento educacional a religiosidade. A educação oriental afirmou principalmente os valores da tradição, da mediação, destacando-se o taoísmo, o budismo, o hinduísmo e o judaísmo. A educação no Oriente Antigo, apesar de diversificada em relação a cada povo, ainda mantinha determinadas afinidades com a educação primitiva, como o sentido místico dos povos primitivos. A educação era identificada com a atividade religiosa, sendo considerada um desdobramento da função sacerdotal. Uma outra característica da educação primitiva era o sentido rigidamente tradicionalista, considerando a atividade educativa não como um instrumento de progresso, mas como um processo de adaptação passiva das novas gerações ao tradicional e imutável estilo de vida dos grupos sociais a que pertenciam. De acordo com Gadotti, Confúcio disse: a doutrina pedagógica mais antiga é o taoísmo, que é uma espécie de pateísmo, cujos princípios recomendam uma vida tranquila, pacífica, sossegada, quieta. No sistema chinês, hindu, egípcio e hebreu, a educação centralizou-se no conhecimento de uma linguagem tecnicamente complexa de difícil dominação e na posse da sabedoria do passado contida em uma literatura. A conduta das massas, na maioria dos povos orientais, ficava a cargo da classe educada do sacerdócio. Ao indivíduo não era permitido nenhuma variação das formas estabelecidas. A conduta é prescrita nos mais minuciosos detalhes. O resultado desse domínio de autoridade e uma sociedade estável, porém estacionária, ou seja, a civilização material e espiritualmente não é progressiva. A educação simplesmente procura recapitular o passado, resumir no indivíduo a vida do passado, de modo que ele não possa modificar nem avançar além dela. Então, resumindo o que foi explicado até aqui, a educação oriental apresentava afinidades com a educação primitiva no que tange ao sentido místico, o tradicionalismo e o caráter informal, porém apresentando sinais de progresso. Suas principais características eram o domínio de línguas tecnicamente difíceis, o domínio de formas de conduta aprovadas e incorporadas na literatura sagrada e a imposição desses modelos de conduta a todo o povo. Agora eu vou falar sobre a educação chinesa, egípcia e hebraica. E é importante esse conhecimento para que possamos ter a oportunidade de conhecer diferentes culturas e a sua educação. Primeiro, com respeito à educação chinesa. No período agrícola, era determinado pelo regime matriarcal. A mãe iniciava os filhos no trabalho agrícola e nas tarefas domésticas. Já no período dos príncipes feudais, a educação se fazia até os 7 anos na casa paterna e depois o indivíduo passava a viver com um nobre que lhe ensinava as artes da guerra e as maneiras da paz. Ao contrário do que preconizava a teoria, os adolescentes terminavam sua educação nos rituais de iniciação com a tomada do barrete,
que facilitaria assim sua entrada na vida pública. Na época imperial, com a constituição de um Estado forte e unitário, a educação tomou novos rumos. A doutrina de Confúcio, um grande pensador e reformador, trouxe para esse período contribuições notáveis. As suas ideias foram de caráter profundamente humano e regulavam todos os pormenores da vida, a qual tratava de conduzir do modo mais elevado possível. Nesta época, o imperial, a educação chinesa, era constituída por dois grandes setores: a da massa do povo, que era de caráter elementar, dada no lar, e a dos funcionários mandarins, que era do tipo superior e constituía uma preparação para os exames de mandarim. Agora, passarei a explicar sobre a educação egípcia. A civilização no Egito é uma das mais antigas do mundo e se desenvolve no Vale do Rio Nilo, onde se fixavam as primeiras povoações, como os camitas, originários da Ásia. A vida social dos egípcios obedecia ao sistema de classes. Que classes são essas? É a classe privilegiada, que era dos sacerdotes, detentores da riqueza e do saber, e indiretamente do poder político, que estavam sobre sua descendência. Em seguida, por ordem decrescente, havia os escribas, os soldados e depois os trabalhadores, agricultores e operários. A educação egípcia era muito influenciada por esse sistema de classes sociais, constituindo assim praticamente o privilégio dos sacerdotes e das classes letradas, entre as quais eram incluídos os médicos, os arquitetos, os escribas. Então, toda a educação era dominada pelo espírito de religião e misticismo. Agora eu vou falar um pouco sobre a educação hebraica, que foi o que mais conservou as informações sobre a sua história. A educação hebraica, ela era rígida, ela era minuciosa desde a infância. Pregava o amor a Deus e a obediência aos pais. O método que era utilizado era a repetição e a revisão, chamado catecismo. E foi principalmente através do cristianismo que os métodos educacionais dos hebreus influenciaram a cultura ocidental. Podemos entender, então, que o que a educação hebraica tem em comum com as outras culturas é o fundamento religioso. Luzuriaga disse: nisso se encontram sua força e debilidade. Força porque deu a esse povo unidade e permanência que não tiveram as anteriores. Debilidade porque ele fechou o horizonte para outras atividades e manifestações da vida e da cultura, embora depois dela se destacassem individualmente seus membros. Então, percebemos que a educação hebraica pode ser entendida a partir de duas fases históricas. É a bíblica, que é com a participação na vida da comunidade familiar, constando assim o ensino religioso e doméstico, e é a talmúdica, que é ensinada nas sinagogas e mais tarde nas escolas religiosas. Resumindo então o que foi explicado, na educação antiga, até os dias de hoje, o que predomina é a religião, influenciando assim nossa educação, seja ela formal ou informal. A educação tradicional, utilizada em muitas escolas, é a prova de que os ideais educativos propostos pela cultura chinesa, egípcia e hebraica, mesmo diante dessa diversidade, ainda permanecem vivos, quer em nossas salas de aula, quer em muitos lares. E, segundo alguns pensadores, alguns valores são universais e tornam-se orientadores de conduta dos seres humanos. Aqui terminamos as explicações. Espero que esse vídeo tenha dado para ajudar a compreender características da educação na antiguidade e também a entender sobre a educação chinesa, egípcia e hebraica.